Nós estamos fazendo uma rodada com todos os candidatos ao governo e hoje, pelo sorteio, é o dia do candidato do PMDB, Eduardo Braga. Senador, bom dia, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Qual é o motivo da sua candidatura e por que o senhor acha que o senhor é o melhor nome para disputar o governo do Amazonas? Primeiro, Ronaldo, eu quero começar a dar o meu bom dia agradecendo a você. Pelo sorteio, eu teria sido o primeiro, na terça-feira, se eu não me engano. Só que eu tinha que estar em Brasília como presidente da Comissão de Infraestrutura e também por causa da votação das reformas e tudo. E fiz um apelo à emissora e a emissora prontamente reprogramou e marcou para que nós pudéssemos fazer no dia de hoje. Então, eu quero aqui publicamente fazer agradecimento. Segundo, dizer que esta eleição suplementar dá-se no Amazonas exatamente por uma decisão do do Superior Tribunal Eleitoral, que reconheceu que em 2014 a eleição no estado do Amazonas foi uma eleição fraudada. Exatamente por ser fraudada, o então governador foi cassado. Agora, como consequência dessa eleição, o que nós vimos ser instalado no Amazonas foi uma grande crise, Ronaldo. E uma crise maior do que a crise instalada no Brasil. Nós podemos medir isso, por exemplo, pelo índice de desemprego. O Brasil tem média hoje, nas capitais, de índice de desemprego em torno de 13,5% a 13,8%. Manaus está com 22% da sua população economicamente ativa desempregada. O interior do estado do Amazonas tem registrado índices assombrosos de desemprego. E a crise na saúde pública é algo desesperador. Falta de esparadrapo a medicamento, as filas nas consultas especializadas, nos exames, nas cirurgias eletivas, são filas que são de mais de um ano, mais de 2 anos, como é o caso das filas das cirurgias ortopédicas no Adriano Jorge, além do fato da crise na segurança, que creio que o Atlas da violência mostrou agora os números assombrosos do Amazonas, né? Só para dar 2 números do nosso período, em 2005, o Amazonas tinha 5 bilhões de reais de receita e 500 homicídios para cada 100 mil habitantes. Hoje, o Amazonas tem 15 bilhões de reais de receita ano e um número de 1.500 homicídios para cada 100 mil habitantes. Ou seja, da mesma forma que triplicou a receita, triplicou o número de homicídios. Portanto, há uma questão de gestão clara a ser enfrentada, há uma questão de eficiência, de gestão, de plano, e é por isso que apresentamos, Marcelo Ramos e eu, um plano de emergência para os pontos centrais, até porque essa eleição, Ronaldo, é uma eleição para um mandato curto, um mandato de 1 ano e 3 meses. Portanto, nós temos que ter a consciência de que precisaremos ter um plano emergencial para dar resposta a essa crise que precisamos vencer e, ao mesmo tempo, criar os fundamentos com o ajuste fiscal necessário que o Estado precisa, mas sem que isso represente aumento de impostos, porque eu acho que esse foi um equívoco cometido pelo governo que antecede essa eleição, aprofundando ainda mais a crise e fazendo o ajuste exatamente tetando gastos públicos, realinhando contratos que estão hoje públicos, que não obedeceram às boas práticas da contratação administrativa e por isso acho que eu, com a experiência que tenho de ter governado o Amazonas 2 vezes e ter conseguido implementar projetos importantes no Amazonas, vivemos efetivamente períodos importantes de crescimento econômico, de otimismo e de esperança. Fui prefeito de Manaus, eu acho que
o trabalho que fizemos na prefeitura também marcou uma época. Eu acho que isso tudo nos habilita, aliado à força e à juventude que o Marcelo traz. E antes mesmo que você me pergunte, eu quero dizer que eu e Marcelo, nós não pensamos iguais, nós pensamos diferentes. Pois é, né? eu gostaria de fazer uma pergunta da seguinte, senhor. Até agora, o senhor protagonizou o debate mais acalorado da eleição, em 10 dias aí de campanha, exatamente pela aliança que o senhor fez com um notório inimigo, um adversário que sempre criticou o senhor duramente. O senhor não se sente assim desconfortável em conviver com uma pessoa só porque ela pode agregar, eventualmente, votos à sua candidatura? Uma pessoa que é seu inimigo? Não, primeiro, o Marcelo não é meu inimigo. Segundo, veja só, hoje nós estamos comemorando a filiação do Marcos Rota no PSDB. O Marcos Rota era um dos maiores críticos da administração do Arthur Vigílio, foi indicado por mim como vice do Arthur Vigílio na eleição de 2016. Acho que teve um papel importante na eleição do prefeito e hoje se filia ao PSDB. E o PMDB ontem postou uma nota de agradecimento ao Marcos Rota pela sua passagem com lealdade no PMDB e desejando sucesso à carreira dele. E para complementar esse meu raciocínio, o Antônio Fagundes, que é um ator que eu respeito muito, porque dos atores brasileiros é daqueles que lê e debate temas políticos, temas polêmicos, etc. Ele disse recentemente numa entrevista que um dos grandes males da política brasileira no tempo recente é que querem transformar adversários políticos em inimigos. Adversários políticos não são e nem devem ser inimigos políticos. Terminada essa eleição, se eu e o Marcelo merecermos as bênçãos de Deus e o voto de confiança do povo para governarmos o Amazonas, a primeira providência que vamos fazer é descer do palanque, procurar os prefeitos, sejam eles aliados ou não, para que nós possamos juntos enfrentarmos o verdadeiro adversário do Amazonas. O verdadeiro adversário do Amazonas não é a picuinha política, nem essa fofoca da rede social. É a crise, é o desemprego, é a falta de remédio nos hospitais, é a falta de segurança pública, é a falta de uma política que possa recuperar a qualidade de ensino público nas nossas escolas, que dê perspectiva às nossas universidades, que possa restabelecer a expectativa de esperanças para uma vida melhor no estado do Amazonas. A convivência com o Marcelo Ramos é uma coisa muito natural para o senhor. O senhor sente muita vontade com ele, amigável, conversas... Olha, eu no Senado da República, Ronaldo, eu sou senador da República, graças ao povo do Amazonas, eu convivo com pessoas que pensam diferentes. Eu convivo do lado do Omar. O Omar foi meu vice-governador durante quantos anos? Muitos. Esses anos todos, o Omar me elogiava. Depois o Omar resolveu ser meu adversário e criticar minhas ideias. Nem por isso deixo de falar com o Omar. Eu vejo, por exemplo, adversários históricos como Renan Calheiros e Benedito de Lira conviver e dialogar. Veja, a política, nós temos que entender que eu posso pensar diferente de você e você pode pensar diferente de mim. Na democracia é assim. E com liberdade de expressão, nós devemos nos respeitar. Agora, isso não significa dizer que nós não possamos ter convergências. E nós temos uma convergência, Marcelo Ramos e eu. É termos hoje a capacidade de perceber de que para vencer a crise que foi instalada no Amazonas, nós precisamos ter união, precisamos ter força política, precisamos ter uma ação estratégica, rápida, eficiente, para que o Amazonas vença uma crise que todos estamos enfrentando. Você, como empresário, com certeza está enfrentando. E, como você, existem centenas, milhares de micro, pequenas, médias e grandes empresas no Amazonas que estão sofrendo com essa crise. Tanto é que, no nosso plano de emergência,
está aí 2 ações que vamos implementar imediatamente. Primeiro, nós vamos revogar aquela lei aprovada pelo governador que nos antecedeu, que aumentou em 2% o ICMS da gasolina, do óleo diesel, do concentrado de bebidas, etc., e que onerou a economia e trazendo graves prejuízos na capital e no interior. Vamos, portanto, reduzir em 2%. Segundo, vamos retomar uma política que eu adotei quando governador, que é desonerar para 1% apenas o ICMS na cesta básica e no gás de cozinha. Ou seja, vai ficar mais barato comprar o feijão, comprar o arroz, comprar o sal, o açúcar, o café, o leite, porque o povo precisa, nesse momento, voltar a consumir, voltar a se alimentar, voltar a ter condições de ter uma expectativa mais positiva. E o governo tem que buscar receita daqueles que podem pagar. Por exemplo, por que fazer uma renúncia tributária absurda nas distribuidoras de combustível, como fizeram em 2014, mais de 100 milhões de litros de óleo diesel, com uma distribuidora de Itacoatiara, chamada Equador, não sei direito o nome, tá certo? Que enfraqueceu de tal modo a nossa refinaria Isaac Sabah, que perdemos investimentos da Petrobras. E o governo do Estado deu nada mais, nada menos do que quase 30 milhões de reais de benefício fiscal. Agora, olha o contrassenso. De um lado, você dá benefício fiscal para uma distribuidora que gerou em Itacoatiara talvez o quê? 100 empregos. E, por outro lado, você onerou 4 milhões de amazonenses em 2% de ICMS no óleo diesel e na gasolina. Portanto, essas incoerências, esses erros, levaram a uma desorganização econômica, administrativa no estado do Amazonas, que estabeleceu essa crise. E essa crise, no Amazonas, ela está chegando às raias do absurdo. O Brasil tem uma crise? Tem. Mas o que está acontecendo no Amazonas é muito pior do que no resto do Brasil. Senador Eduardo Braga, há quem diga que o principal adversário que o senhor vai ter nessa eleição, que já está tendo, não será o amazonino, não será o José Ricardo, Rebeca. O principal adversário que o senhor está enfrentando, certamente, é a citação do seu nome na Operação Lava Jato. Eu queria que o senhor falasse, e o senhor vai ter daqui para frente, certamente, outras entrevistas, e o senhor vai usar o espaço todo que o senhor tiver para falar sobre isso. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a citação, como é que o senhor viu, qual é a sua participação, quem citou o seu nome, enfim. Primeiro o que eu queria dizer é o seguinte, o Amazonas me conhece. Eu comecei a trabalhar, Ronaldo, com 15 anos de idade. Braga e Companhia, Braga Veículos, Lojas Populares, Parintins Veículos, Parintins Automóveis, Parintins Participações, gerando emprego, pagando impostos, e tudo que eu tenho está declarado no meu imposto de renda. Tanto é que desde 1992, quando sou candidato a qualquer cargo, ao invés de encaminhar para o TRE apenas a relação de declaração de bens, eu encaminho o meu imposto de renda, que é diferente, você sabe. Eu não apenas mostro de onde vem o dinheiro, mostro a origem do meu dinheiro e os bens todos que tenho. Minha casa, meu barco, tudo declarado, minhas empresas, tudo declarado. E, veja, eu tenho citações que não significam denúncia, que não significam que eu seja réu, não significam condenação. Eu não tenho condenação na minha vida pública e quero poder debater isso de uma forma absolutamente transparente. E tem algumas dessas citações que é uma desvirtuação completa do Instituto da Delação, que eu fui relator no Senado da República. Veja, eu não pratiquei um ato sequer na contratação da Arena da Amazônia. Eu não assinei o contrato, não dei ordem de serviço, não fiz um pagamento. Então, eu não posso ter participado
de algo... Mas o edital, eles falam, a Gutierrez, no caso particular da Arena, o edital eles falam que foi feito a 4 mãos. O edital foi feito no seu governo. O edital foi feito a 4 mãos, mas pela Deloitte, pela Secretaria de Planejamento, pela Pricewaterhouse e pela Comissão de Licitação do Estado do Amazonas. E veja, se você e a radiodifusora fazem uma combinação aqui fora a parte sobre um determinado tema, como é que o governo pode ter algum conhecimento disso? É impossível ter. Agora, eu não posso ter tido nenhuma participação em valor da Arena, em aditivos da Arena, em pagamentos da Arena, porque não era mais governador. Não é? E veja, volto a repetir, quem não deve não teme. Eu estou disputando esta eleição com a tranquilidade de quem tem a consciência tranquila dos seus atos e tem a sua vida pública com absoluta transparência. E o que eu quero mesmo é poder enfrentar o verdadeiro adversário que eu tenho nessa eleição. Que me desculpe, não é as citações na Lava Jato. Essas vão ser investigadas como eu defendo que todas as questões devem ser investigadas. Tudo deve ser investigado num Estado organizado de direito. Tem que ser investigado. Mas a verdadeira crise é o desemprego, é o desmando na saúde pública, é o desvio de dinheiro público na saúde pública, como essa operação Maus Caminhos, é a questão da Humanizare. Ronaldo, como é que pode um preso custar no Amazonas R$60 mil por ano e um aluno custar R$2.400 por ano? Tem algo de errado nisso. A Humanizare, que é a empresa que faz o gerenciamento das penitenciárias, para quem não sabe. Então, o senhor vai romper o contrato com essa Humanizare? Imediatamente. Não vou romper só com essa Humanizare, não. Um dos graves problemas do Estado que não tem dinheiro para praticamente nada são alguns contratos que não obedecem à boa prática administrativa. Esses contratos precisam ser imediatamente revisados, cancelados e anulados. Veja, como é que você pode sustentar alguns contratos sem querer criticar ninguém? Vamos entendeu, falar, Ronaldo? Tem outro contrato? Tem. Você tem contratos ainda da Maus Caminhos que estão de pé dentro do governo, não é? Que foi o escândalo da saúde pública. Agora, tem contratos que são tão perniciosos quanto este, que é, por exemplo, mamógrafos no interior do Amazonas. Você tem mamógrafos que foram comprados há 5 anos atrás e que continuam encaixotados no interior do Estado, apodrecendo. Enquanto isso, mulheres como a nossa... Denise, como a nossa Denise, estão impossibilitadas de fazer um exame de mamografia, que é a diferença entre você ter um diagnóstico de câncer de mama em tempo precoce, com cura, portanto, elevada, e você ter um diagnóstico de um câncer de mama em estado terminal e a mulher não ter mais condições de sobreviver. Papa Nicolau, por exemplo, que nós tínhamos implementado um trabalho de exame de Papa Nicolau, a lâmina que é colhida das mulheres, etc., para câncer de colo de útero. Isso simplesmente foi abandonado. O senhor sabe, com relação aos mamógrafos, eles existem, estão lá para funcionar, mas existe um outro problema que o Estado não tomou providência até hoje, que é a internet para trazer, gerar a imagem do interior para Manaus. É por isso que eles estão lá parados. O Estado... Mas, Ronaldo, aí me perdoe. E, aliás, o Estado até pagou por um serviço. Pois é, mas aí, Ronaldo, me perdoe. Eu vou comentar até uma confidência aqui. Você é proprietário de uma empresa de internet de boa qualidade e que está presente em vários municípios. Por que não fazer um link com radiodifusão entre a antena que você tem para atender a área de educação com a área de saúde e resolver esse problema rapidamente? Mas é mais do que isso, Ronaldo, é que tem um contrato para
uma determinada empresa prestar serviços na operação desses mamógrafos, desses raios-x, dessas ultrassonografias. Eu vou dar um exemplo que é dramático. E não faço isso com alegria, não. Faço isso com muita tristeza. Reunidos com técnicos da área de saúde, me deram um número que eu fiquei assustado, Ronaldo. Você sabe qual é a fila para exame de ultrassonografia no estado do Amazonas? 49 mil pessoas. Isso é mais do que uma arena da Amazônia lotada. E nesses exames de ultrassom, nós estamos falando de ultrassom transvaginal, ultrassom de abdômen, ultrassom de carótida. Nós estamos falando de exames que são essenciais para um diagnóstico importante. E 49 mil pessoas estão na fila de espera. E esses aparelhos de ultrassom existem. Ou eles estão quebrados ou não tem técnico para dar o laudo. No caso do mamógrafo, além do problema da internet, eles não foram sequer instalados, não abriu-se sequer a caixa. E a empresa recebeu durante todos esses anos como se os mamógrafos estivessem funcionando. Isso é que é mais grave. Agora, vou lhe contar uma que você não acredita. Se você quiser fazer uma cirurgia de apêndice hoje, você sabe o que vai acontecer? Vão te encaminhar para o Hospital de Iranduba. Quem construiu o Hospital de Iranduba foi um cidadão chamado Eduardo Braga, está aqui na sua frente. Aí você chega lá, Ronaldo, te dão um cartãozinho dizendo o seguinte: favor comparecer à clínica tal, é uma clínica particular, pagar R$250 para fazer os exames pré-operatórios. Aí você vai nessa clínica particular, que deveria ser apurada, estou fazendo uma denúncia aqui no seu programa, de quem é a propriedade dessa clínica. Não é? Tu quer dizer logo o nome? Não, porque eu não sei. Estou pedindo ao Ministério Público que apure. Está sendo postado... E o nome da clínica? No cartãozinho está sendo postado nas redes e tal, o nome da clínica. Muito bem. Aí você tem que pagar R$250 para fazer os exames pré-operatórios. Aí você vai fazer essa cirurgia de vesícula, sabe aonde? No Hospital de Iranduba. Porque Manaus não faz? Mas sem referenciamento, sem fila de espera, sem nada. E aí o mais estranho é que o suprimento de anestésicos, etc., é feita de forma heterodoxa. De repente aparece uma autoridade pública, num determinado vídeo, com uma caixa de algo que a gente não sabe dizer o que é, entrando dentro do hospital para poder fazer cirurgias. Isso é política de saúde pública? Não. Então, veja, essa crise, o nosso adversário nessa eleição, me perdoe, não é amazonino, não é Rebeca, que foi minha vice na eleição de 2014, é um amor de criatura, foi minha indicada para a Suframa, foi vítima de retaliação do governo federal pelas minhas posições na reforma trabalhista e na reforma previdenciária. Tenho um carinho enorme por ela. Não é o Zé Ricardo, não. O meu adversário, pelo menos, é a crise que se estabeleceu no Amazonas, não por falta de dinheiro. Ronaldo, em 2010, eu, governador do estado do Amazonas, entreguei para o meu sucessor uma receita anual prevista de R$8 bilhões. Ano passado, o Amazonas teve mais de 15 bilhões de reais de receita. Portanto, não foi a queda de receita, foi o descontrole dos gastos públicos, foi, lamentavelmente, o descontrole do custeio, foi uma farra administrativa irresponsável que fez com que o Amazonas criasse uma crise fiscal e uma crise econômica tão profunda que hoje 22% dos amazonenses estão desempregados. Bom, o senhor já falou de revisão de contratos,
O senhor falou que isenção de impostos. Redução de impostos. Vamos falar de segurança. Segurança Sai do pública. campo da crítica, mais para o campo da proposta. O que o senhor pretende fazer, então, para resolver esse problema aí? Primeiro, romper um pacto, na minha opinião, absurdo entre o poder público e uma facção criminosa. Drauzio Varela, que, na minha opinião, é um dos maiores brasileiros conhecedores do sistema prisional brasileiro, escritor que fala sobre Carandiru, etc., disse que o verdadeiro reconhecimento da perda da existência do controle do Estado é quando o sistema prisional, para ser seguro, precisa ter uma hegemonia de facção criminosa. Ou seja, é a demonstração da incompetência absoluta do Estado. A partir daí, tudo é possível, inclusive ver o que nós acabamos de assistir essa semana, um verdadeiro tiroteio no Cajual, onde eu tive o prazer de implantar o Prosamin, e eu nunca imaginei, eu tenho 56 anos, Ronaldo, eu nunca imaginei que eu ia assistir, na minha querida Manaus, cenas de tiroteio a esmo, como se eu estivesse numa favela do Rio de Janeiro, com um fuzil na cidade de Manaus. Isso quer dizer que o governo, o eventual governo Eduardo Braga, vai enfrentar a FDN com todo, português, claro. Enfrentar a FDN de forma planejada, organizada, estratégica, com inteligência, com ação cooperada com as Forças Armadas, com a Força Nacional, com a Polícia Federal. Vamos ter um plano que efetivamente combata, como, aliás, está se fazendo a prisão de drogas. Mas o que acontece quando você prende drogas? Um determinado cidadão foi lá na Colômbia e comprou uma tonelada de cocaína. Trouxe essa cocaína para passar pelo Amazonas e ser distribuída parte aqui e o resto vai para o resto do mundo. Aí a polícia prende corretamente a cocaína. Esse cidadão faz o quê para pagar o colombiano? Porque se ele não pagar, ele vai morrer, ele vai ser assassinado. E ele não vai ser assassinado sozinho, a família vai pagar. Ele vai assaltar posto de gasolina, ele vai assaltar supermercado, ele vai assaltar mercadinho, ele vai assaltar as residências, ele vai assaltar nas esquinas, ele vai assaltar em qualquer lugar que ele possa arrumar dinheiro. E aí, o que nós estamos assistindo é uma inversão de valores. Você chega nos bairros de Manaus, o dono da mercearia, o dono do bar, etc., ele está atrás das grades. E o bandido solto. E o bandido solto do outro lado. Ou seja, é óbvio que tem erros no nosso planejamento de segurança. O DIP, por exemplo, que fez parte do nosso planejamento, você não pode. Como é que você chega às 18 horas e fecha todos os DIPs da cidade de Manaus e apenas 3 DIPs ficam de plantão? E no finais de semana são apenas 3 DIPs que estão de plantão. Ronaldo, isso está errado. Portanto, nós vamos priorizar a segurança, nós vamos enfrentar o narcotráfico, nós vamos enfrentar o tráfico de drogas, mas nós vamos restabelecer um policiamento ostensivo nas ruas, vamos restabelecer segurança pública para os homens e mulheres de bem do estado do Amazonas, que é a imensa maioria. O nosso estado é um estado composto de pessoas trabalhadoras, pessoas humildes. A nossa polícia é 99% composta de bons policiais. Mas nós temos que punir os maus policiais. Nós temos que dar exemplo de disciplina. E eu quero... Você já está apontando aqui para o relógio, mas eu queria, antes de poder encerrar, falar a você o seguinte: gerar emprego. Nós precisamos voltar a gerar emprego urgentemente em Manaus e no interior. Então, vamos fazer isso de que forma? Primeiro, revitalizando a Zona Franca de Manaus. Quando fui governador, a Zona Franca chegou a ter quase 130 mil trabalhadores. Hoje tem menos de 70 mil. Parte em função da crise que o Brasil atravessa e parte por erro de planejamento estratégico do governo.
Nós queremos atrair empresas de biodiversidade, aprovar PPB para que nós possamos trazer empresas de biodiversidade para a Amazônia. Muitas delas estão conversando comigo. Empresas de alta tecnologia que também estão interessadas em vir para o Brasil e que têm interesse de vir para o Amazonas, porque o efeito logística é muito pequeno para eles e eles podem ter grandes benefícios fiscais. Ao mesmo tempo, entender de que manejo florestal, zona franca verde, mineração, como é que nós podemos deixar um projeto como o da Silvinita, que vai produzir potássio, cloro, soda cáustica, introduzir o Amazonas na indústria de transformação, abandonado e sem apoio? Os empresários estão para desistir do projeto de Silvinita, que é um projeto fundamental para que nós possamos entrar na indústria de transformação por falta de apoio do governo do Estado. E, por fim, quero falar de uma outra coisa que diz respeito a todos nós que usamos avião. O custo do ICMS, do querosene de avião, está tirando a aviação civil comercial de Manaus. Nós estamos perdendo a TAP, que nós trouxemos, nós estamos perdendo a TAM, com voos diários que nós tínhamos para Miami. Nós estamos na iminência de perder a Copa e a American Airlines e ficarmos isolados para poder trazer turistas para o Amazonas em função de erro, novamente, na estratégia econômica do Estado. E, por outro lado, uma questão tão perversa quanto essa é a aviação regional. Como é que pode o custo de uma passagem aérea Manaus-Erunepé-Manaus ser mais cara do que uma passagem Manaus-Miami-Manaus? Portanto, Ronaldo, eu tenho fé de que com união, experiência, eficiência, iremos construir um plano em debate, porque isso não é uma obra terminada, um plano de emergência e um plano de reconstrução para o nosso Amazonas, que enfrente essa crise e traga novamente a esperança. E, para encerrar, eu quero pedir voto. Eu quero pedir não só o seu voto, Ronaldo, mas pedir o voto dos nossos companheiros que compõem aqui a Rádio Ronaldo Tiradentes, né? E aquele que nos ouve principalmente, pedindo a oportunidade para que eu e Marcelo possamos implementar uma combinação de experiência, força, inovação para enfrentarmos essa crise e trazermos de volta a esperança para o Amazonas. Para isso, é só votar no 15, no dia 6 de agosto de 2017. Agradecendo ao senador Eduardo Braga, do PMDB, candidato ao governo do Amazonas, pela presença aqui, desejando ao senhor boa sorte na sua empreitada daqui para frente. Eu que agradeço. E nós vamos rapidamente ao intervalo e voltaremos daqui a pouco. Até já.